Olá pessoal, vamos começar nossos treinamentos na série de Logística Integrada. Nosso primeiro treinamento será nas aulas de suprimentos e administração de materiais, ok? Muito bem, meu nome é Rogério, sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação em administração da produção, pós-graduação em logística empresarial e atuei na área de logística, na área de gestão de recursos, materiais, humanos, tecnológicos, enfim, em várias empresas. Tenho aí mais de 30 anos de experiência na área, perfeito? Ok, vamos começar então tratando de definição e objetivos sobre suprimentos e administração de materiais, ok? A administração de materiais é muito mais do que simples controle de estoques. Envolve um vasto campo de relações que são interdependentes, se relacionam, ok? E que precisam ser bem geridos para evitar desperdícios. Muito bem, então não é só tomar conta dos estoques, não é só colocar os recursos da empresa dentro de um espaço físico. Precisa se organizar, controlar, precisa se relacionar com todos os setores da empresa e processos para fundamental objetivo de atendimento aos clientes de forma precisa, econômica, justa, dentro de um custo, seguir um padrão, enfim, muitas relações e muitos recursos estão envolvidos nesse processo. Precisamos ter aí bastante atenção à administração de materiais. A meta principal de uma empresa é maximizar o lucro sobre o capital investido. Ou seja, a empresa tem como principais fundamentos, lucro, crescimento e perpetuidade. O lucro é, sem dúvida alguma, o motivo da empresa existir. Ninguém faz uma empresa, monta uma empresa sem essa expectativa. O lucro ele é necessário, ok? O objetivo, portanto, é otimizar o investimento em estoques, aumentando o uso eficiente dos meios internos da empresa, minimizando as necessidades de capital investido, ou seja, colocar o menor valor possível em dinheiro dentro dos estoques. Porém, os estoques têm que ser eficientes, têm que atender a demanda, atender a necessidade dos clientes internos e atender, sem dúvida alguma, o mercado, a necessidade dos clientes externos. Por isso ele tem que ser mínimo, mas ele tem que ser eficiente. Ok? Muito bom. Os principais recursos dentro de uma empresa são os recursos materiais, matérias-primas, materiais auxiliares, entre outros, ok? Os patrimoniais, prédio, máquinas, marcas, enfim, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa, de capital ou financeiros, que são o capital dos sócios e os financiamentos, enfim, tudo aquilo que a empresa capta de recurso financeiro. Os humanos, ok, capital humano super importante, é onde a tecnologia se desenvolve, o conhecimento é armazenado e difundido. E os tecnológicos, hoje em dia, uma empresa sem tecnologia, seja ela mais rudimentar até a mais bem desenvolvida, é fundamental e é um recurso que a empresa tem para gerir os seus negócios. Muito bem, aqui temos um mapinha um pouquinho desbotado, mas o suficientemente bom para entender aí o fluxo do ciclo de materiais, ok? Então, os clientes, eles puxam a demanda. Os clientes têm necessidades e as empresas tentam suprir essas necessidades. Perfeito? O cliente ele manda um sinal de demanda para o mercado. O mercado precisa abastecer esses clientes
O mercado que eu falo aí é o mercado em geral, né? Mercado de serviços, mercado de produtos, enfim, o cliente ele aponta com essa necessidade. Essa demanda, essa necessidade do cliente, as empresas identificam fornecedores, não é? Essa demanda vai buscar fornecedor, aliás, né? Para abastecer essa necessidade, essa demanda. Para isso, a gente precisa comprar materiais, identificar fornecedores de materiais para formar o nosso produto ou o nosso serviço. Vamos comprar, então, esses materiais. Para isso, vamos transportar esses materiais até os nossos estoques. Vamos receber e armazenar, movimentar isso internamente, né, fazer aquele ciclo do armazenamento, do estoque, do recebimento para a produção, da produção para o estoque de produtos acabados e para a expedição. Essa é a movimentação interna, armazenamento de produtos acabados, expedição, picking, separação, identificação e o transporte para que o produto chegue até o cliente, ok? Esse é o ciclo de materiais. Então, nós vamos tratar aqui nesse curso de todo esse ciclo. Vamos falar de demanda, vamos falar de fornecedor, de compras de materiais, de transportes de suprimentos, né, que é o transporte que abastece os nossos pontos de produção, ou de armazenamento, ou de revenda, recebimento, identificação e armazenagem de materiais, movimentação interna, armazenamento do produto acabado, transporte interno, né? Expedição e transportes. Expedição e transportes, obviamente, vamos abordar com mais detalhes nos próximos cursos. Ok. Quais são, então, os objetivos principais da administração de materiais, né? Administração de recursos materiais? Um preço baixo, aumentar os lucros, se mantida a mesma qualidade. Ok? O preço baixo aqui é o preço justo, aquele preço que o material com a qualidade que queremos seja comprado, seja adquirido. Ok? Então, o preço baixo ele está relacionado ao que desejamos, ou aquilo que o mercado deseja, o que o cliente quer, não é? Ter qualidade nem sempre é a maior qualidade, é a qualidade que o cliente quer e está disposto a pagar por ela. Esse é o nosso preço baixo. Porém, obviamente, sempre com o olho naquilo que é fundamental, o lucro. Altos giros de estoques é a melhor utilização do capital. Quanto mais a gente conseguir fazer os nossos estoques girarem, mais nós podemos reduzir o estoque parado, o dinheiro parado. Então, o alto giro de estoque é um objetivo. Outro objetivo, o baixo custo de aquisição e posse. Ou seja, todo o meu processo de compras, de controle de estoque, de movimentação, tem que ser baixo. Eu tenho que ter uma operação eficiente para comprar e para armazenar e movimentar o material. Continuidade de fornecimento, a escolha dos fornecedores, né? Os custos de produção, expedição e transportes são afetados diretamente por esse item. Por quê? Porque se eu tenho fornecedores não confiáveis, eu vou parar minha produção, eu vou ter problemas para atender cliente. Então, precisamos ter fornecedores com capacidade de continuidade de fornecimento. Perfeito? Consistência de qualidade. Quando compramos algo, a qualidade do produto ela deve ser mantida, não é? Às vezes fazemos testes, realizamos testes de materiais para desenvolver produtos e nesses testes os fornecedores mandam um material com ótima qualidade. E depois, com o fornecimento regular, essa qualidade pode cair. Nós não podemos deixar isso acontecer. Ou seja, temos que ter certeza que os nossos fornecedores terão consistência na qualidade, eles têm capacidade para manter essa qualidade de acordo com aquilo que o nosso cliente deseja. Perfeito? Muito bem.
Continuando os objetivos, despesas com pessoal. Temos que ter lá, como vimos, o menor custo possível com eficiência. Despesas com pessoal é um objetivo. A gente precisa ter essa despesa dentro do nosso budget, dentro daquilo que foi planejado, não é? Despesa baixa, porém com eficiência, e baixo é muito relativo, depende muito do nosso mercado, da qualidade que o mercado exige, enfim. Isso é muito característico de cada operação. Relações favoráveis com fornecedores, não é? Manter como uma maneira, né, como negocia com os fornecedores de boa qualidade, né? Assim, termos parcerias até, se for o caso, por mais que o termo parceria esteja aí caindo em desuso, né? Porque a gente sabe que o mercado é uma guerra, todo mundo quer ganhar, 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 porém a melhor relação que existe é ainda a ganha-ganha. Todos temos que ganhar. O nosso fornecedor tem que ganhar e nós temos que ganhar. E quanto mais favorável, quanto mais duradoura, quanto mais forte for nossas relações com os nossos fornecedores, melhor para o cliente. Não tenha dúvida disso. Todos ganham, inclusive o nosso cliente. Aperfeiçoamento de pessoal. Toda unidade deve estar interessada em aumentar a aptidão do seu pessoal. Não é porque nós estamos falando em custos baixos, em despesas de pessoal controlada, que nós não temos que ter pessoas com qualidade e com aptidão para a realização dos trabalhos. Então precisamos ter sim treinamentos, aperfeiçoamento, desde os níveis operacionais até os níveis gerenciais, com acesso a novos recursos, a novas tecnologias, enfim, tudo aquilo que seja possível para aperfeiçoar os nossos processos, as nossas pessoas, individualmente e coletivamente. Trabalho em grupo é fundamental. Bons registros, né? O grande objetivo da administração de materiais, sem dúvida alguma, é termos bons registros. Registros de entrada, de recebimento, de etiquetação de material, de armazenamento, de controle de inventário, seja com inventários cíclicos ou inventários rotativos, registros bons para saída de material, não é? Todo o rastreamento da logística, quando o material entrou, quanto ele ficou, como ele ficou, para onde saiu, não é isso? Registros excelentes, é fundamental para a administração de materiais, não é? E para o lucro da empresa, porque maus registros, às vezes, computamos lucros no final do mês ou no final do ano e quando vamos fazer os inventários, vemos que na verdade esse lucro ele não existe, porque os estoques estão errados, ou seja, o material saiu e não foi baixado do nosso estoque, ou ao contrário, enfim. Por isso os bons registros interferem diretamente nos resultados, tá, gente? De forma a definir se temos ou não temos lucro. Muito bem, falamos aí de objetivos, agora vamos falar de nível de serviço, né? São KPIs, são Keeping Performance Indicators, ou seja, indicadores de performance. Precisamos medir o nosso nível de serviço no atendimento interno, atendimento externo, na pontualidade, não é isso? Na quantidade certa, na hora certa para a pessoa certa, e a flexibilidade. O mercado ele é flexível, ele muda, a necessidade das pessoas muda, normalmente aumenta, né? Depois de experimentar ali o consumo de algum produto bom, essa pessoa passa a evoluir e querer um outro produto ainda melhor. Isso na área de tecnologia é quase que de hora em hora, não é verdade? Então, flexibilidade é muito importante. Temos 3 áreas onde devemos atuar para montar
indicadores de desempenho na área de suprimentos, tá ok, gente? Estamos falando aqui de suprimentos. Área de transportes, transportes de suprimentos para aquisição de materiais e para disponibilização desses materiais nos pontos de consumo, né, ou nos pontos de revenda que seja. A armazenagem e manutenção dos estoques, ou seja, a armazenagem é colocar o material nas áreas, o transporte interno, aí, né, nas áreas onde cada um devem ser mantidos para antes do consumo, e a manutenção dos estoques, não é isso? Não deixar faltar material, colocar sempre um nível de estoque suficientemente bom para o caixa da empresa, reduzir o máximo que nós pudermos em dinheiro parado, porém não deixar faltar material, não é isso? Então o giro dos estoques tem que ser eficiente. E o processamento de pedidos, pedidos de compras, não é isso? Processamento de pedidos envolve vários processos. Nós estamos falando aí da emissão da requisição, análise dessas requisições, as cotações, as negociações, as ordens de compra, a aprovação das ordens de compra, follow-up em carteira de pedidos abertos, não é isso? Então, o processamento de pedidos ele é um processo bastante complexo e que requer aí indicadores que demonstrem se nós estamos fazendo um trabalho eficiente, ok? Muito bom. Continuando, vamos expandir um pouco então aqui o assunto sobre nível de serviço. Bom, na área de transportes, conhecer e cadastrar eventos importantes da distribuição física dos produtos. Temos que conhecer os pontos de abastecimento que precisamos manter dentro dos estoques de giro que foram calculados, não é? Dentro dos estoques mínimos, estoques de segurança, pontos de reposição. Então, precisamos aí colocar indicadores para a área de transporte que demonstrem se os transportes estão funcionando, todo o transporte externo e o transporte interno. Às vezes temos que ter transporte de um CD, né, um centro de distribuição, para vários pontos de consumo. Esse é um transporte basicamente interno de processos, não é? Precisamos ter indicadores sobre isso, sobre a pontualidade, sobre a eficiência desses serviços prestados aos nossos clientes internos. Levantar os custos com transporte. Se temos frota própria, quais são esses custos? Mão de obra envolvida, combustíveis, taxas, licenciamentos, percentual de oferta de serviços, não é? Medir aí a porcentagem de contratação de veículos pela necessidade ou frota própria e pelo percentual de veículos efetivamente em serviço, excluídos aí tempos de paradas para manutenção e ou reparos. Ou seja, se somos uma empresa que temos uma necessidade de transporte que não tem serviços disponíveis no mercado ou por algum outro motivo estratégico, desejando uma frota própria, a área de suprimentos vai ser responsável aí por calcular esses custos e manter essa operação. Essa operação ela é complexa, ela envolve aí manutenção, ela envolve licenciamento, envolve mão de obra, envolve custos fixos e variáveis. E tudo isso precisa ter indicador, ok? Para termos uma operação eficiente. Novamente. Bom, vamos lá. Comparar os custos dos produtos quando a entrega é feita pelos fornecedores com aqueles quando a entrega é centralizada ou regionalizada. Unidades armazenadoras regionais, ou seja, se possuímos CDs, nós temos um custo, né? Vamos dizer assim, quando você compra um material para entrega direta num cliente seu,
um cliente interno, né, nosso, vamos dizer assim, esse material, esse transporte tem um custo, mas quando a gente compra uma quantidade maior, né, para entrega num ponto, num CD, para depois nós fazermos a redistribuição, o custo do primeiro frete lá do nosso cliente, né, direto, do nosso fornecedor direto, ele é um custo provavelmente menor, porque você está otimizando as entregas, você está não fazendo compras segregadas, né? E aí, quando você monta compras maiores, o custo do transporte tende a diminuir. Nós temos que calcular tudo isso e calcular depois o custo do transporte de redistribuição para os nossos pontos de consumo, para saber se o que vale mais a pena, se vale a pena ter um CD ou se não vale a pena ter um CD. Porque o CD ele envolve outros custos, como o próprio custo do CD, o custo fixo, o custo variável, lá, mão de obra, consumo de GLP pelas empilhadeiras ou energia elétrica, enfim, e os custos de transporte. Precisamos saber calcular muito bem esses custos de transporte e de armazém para que nós possamos medir a eficiência dos serviços e chegar num ponto ótimo. O que é melhor fazer? Se é melhor comprar em grandes lotes e ter um CD, se é melhor comprar em lotes menores e entregar diretamente. Enfim, qual é o melhor custo para a operação de suprimentos, para abastecer nossos clientes internos? Bom, continuando então, níveis de serviço ainda, agora já na área de armazenagem e manutenção dos estoques, né? O que é a manutenção dos estoques? Aquilo que a gente já discutiu, giros dos estoques, materiais inservíveis, materiais que não servem mais, materiais obsoletos, materiais sem utilização, perdas, desvios, furtos, custos com serviços públicos, telefonia, comunicação de dados, energia elétrica, gás, aluguel, manutenção predial, custos com mão de obra própria e terceirizada. Às vezes terceirizamos, né, a mão de obra, pode ser até nos próprios processos ou nos processos de segurança, limpeza, enfim, outros serviços que precisamos ter dentro do armazém. Custos com equipamentos de manuseio de materiais, né? Todas as empilhadeiras, carrinhos hidráulicos e outros, né? Todo esse material, ele tem um custo de manutenção, de conservação. O custo com estantes, pallets, prateleiras, etc. Toda essa manutenção dos estoques, ela precisa ter indicadores para que possamos saber aí o que é, o quanto custa, o que é eficiente, o que não é eficiente. Para isso, precisamos, sem dúvida alguma, manter indicadores sobre todos esses pontos aqui, fundamentais, para que possamos ter uma atividade eficiente. Muito bem, processamentos de pedidos, né? A eficácia de atendimento dos pedidos, requisições atendidas, acurácia do estoque, processamento de pedidos, desde a requisição dos usuários, as análises, as cotações, as ordens de compra, níveis de aprovação, como funciona o ciclo do pedido de compra dentro da empresa. Precisamos ter KPIs sobre tempo, sobre a eficiência desse processo. A eficácia de atendimento dos pedidos, ou seja, qual é o resultado, não é? Quando falamos de eficiência, falamos de meios, de custos. Quando falamos de eficácia, falamos de resultado final, ok? Eficácia de atendimento dos pedidos.
Todos os pedidos foram feitos, eles foram atendidos, né, no final, dentro do prazo, na quantidade correta, na qualidade correta, enfim, no custo correto, no preço adquirido, né, com sucesso. Esse é o resultado do atendimento dos pedidos. As requisições atendidas. Muitas requisições podem se perder ali no tempo por falta de descrição correta, por falta de quantidades corretas, enfim, muitos problemas administrativos, de processamento, podem causar problemas com as requisições. Nós precisamos que os usuários sejam conscientes do que é necessário, como as requisições devem ser formuladas, preenchidas corretamente para que sejam atendidas dentro do prazo, dentro da quantidade e da qualidade necessária. E, por fim, a acurácia do inventário, que nada mais além do fato de bater a quantidade física com a quantidade contábil, não é isso? O número que está no sistema com o número do que está no físico, à disposição. Isso tem que ser o mais perto do 100% possível. O ideal é 100%. Alguns processos de materiais, como grãos, né, líquidos, materiais inflamáveis, podem ocorrer perdas intrínsecas, né, ao processo, ao material. Porém, se a gente tiver um processo de controle, de acurácia, a gente consegue manter um controle muito maior e reduzir os desperdícios. Perfeito? Muito bem. Bom, ainda dentro de níveis de serviço, KPIs, o que são, né, os indicadores de desempenho aí que a gente mais pode utilizar? Tempo do ciclo de pedido, como a gente viu lá, desde, né, até o recebimento, desde a emissão dos pedidos de compra até o recebimento daquilo que é ordem direta, não é? Do pedido que eu faço e o cliente tem que entregar imediato, daquilo que é planejado, desde o momento que eu coloquei a data, se a data foi cumprida, se não foi cumprida, enfim. São indicadores como exemplo aí que podemos colocar. A média de pedidos e valor faturado, controlar qual que é a quantidade de pedidos e aí separar por categorias de materiais, né? Materiais diretos, matérias-primas, materiais indiretos, materiais de manutenção, qual é a média desses pedidos, né? Material de ativo fixo, qual a média de pedidos que a gente tem por semana, por mês, e valores faturados, ou seja, qual foi o valor adquirido, o valor comprado, para a gente identificar, por exemplo, matéria-prima, se a gente tem uma flutuação muito grande, ou a gente está comprando material para estoque, além do necessário, ou o nosso mercado está se alterando, né? As vendas estão se alterando, tem uma sazonalidade. Então é importante controlarmos o valor que compramos, por categoria também, uma forma, né? Um indicador importante. Outro indicador é a porcentagem de pedidos atrasados de cada fornecedor. Tá? Qual é o percentual de atendimento de cada fornecedor? Colocar uma meta, essa meta é uma meta agressiva, para que os fornecedores, isso sirva depois para a gente fazer análise dos fornecedores, capacitação, desenvolvimento de fornecedor, qual é o nosso, as nossas exigências para que alguém forneça um material para nossos clientes, não é isso? Porcentagem de pedidos de produção não realizados em tempo, ou seja, tudo aquilo que a produção me pediu, seja dos pedidos planejados, ou seja, de pedidos
de última hora, né? Pode ser que vendas tenha lá um pedido de um cliente urgente que não estava previsto. Isso é normal, acontece. Ela vai cobrar a produção para atender a produção, né? O PCP vai nos mandar aí requisições adicionais para adquirirmos mais materiais para atender essa necessidade de última hora aí dos nossos clientes externos. Então a gente tem que ver o tempo, qual é medir, né, qual a eficiência dos nossos fornecedores nesses pedidos urgentes, aí, nesses pedidos adicionais também. Mais um indicador é o número de indisponibilidades resultantes de atrasos na produção, ou seja, o cliente nosso lá, a data de atendimento do nosso cliente, o que nós provocamos aí de indisponibilidade de produto acabado para atender a necessidade do cliente, por conta dos nossos processos internos de processamento de pedido ou de processos externos de capacidade de fornecedores. Isso é importantíssimo ser medido, né? Termos indicadores aí para controlarmos esses eventos e não causarmos, né? O importante aqui é levar a zero esse problema de indisponibilidade. O número de atrasos na produção devido às indisponibilidades, ou seja, aquilo que causamos de atraso na produção por indisponibilidades, né? Por não haver estoques no mercado que estamos buscando comprar, né? Por nossos fornecedores terem problemas, podem ser problemas até de cunho de natureza, né? Enchentes, enfim. Mas temos que medir, até para sabermos que determinadas regiões podem correr esses riscos. E aí temos que tomar medidas do tipo ou aumentar estoques ou apenas desenvolver outros fornecedores em outras localidades que não tenham esse tipo de problema. Perfeito? Perfeito. Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui e na próxima aula voltamos a falar ainda do assunto de suprimentos e já partimos aí para fazer alguns parâmetros de gestão de estoque. Até mais, muito obrigado.